Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. A Copa do Mundo, o torneio está no meio, né? E a primeira fase já foi, a fase dos compadres. Agora vem a parte que seria mais emocionante, que seria a parte da competição em si mesmo, porque cada um que perde agora é eliminado, né, definitivamente. E a gente vê aí o quadro bem distribuídos, né? Os continentes bem representados, né? Então aí em todas as fases decisivas agora, né? Porque tem as oitavas, as quartas, as semifinais e a final, né? Vai definir quem serão as quatro equipes que participarão do pódio dessa edição. Bom, o que acontece nesse evento todo é que é um fato que acontece, é transmitido para o mundo todo, é registrado e a partir desse registro ele torna-se histórico, né? Ele vai consagrar aí a participação dessas equipes, esses resultados para sempre nos livros, né? E fique, né, à disposição para quem quiser consultar, né? Bom, a gente sabe que o evento é feito em torno do dinheiro, a gente sabe que o evento é feito para garantir a audiência das emissoras. A gente sabe que o evento é feito para que a imprensa que busca ter o monopólio da informação, né, ou ao menos da sua veiculação de modo oficializado, preencha a sua agenda com evento esportivo, né, dito também esportivo, porque não passa de um espetáculo artístico a partir do momento que os resultados, né, são visivelmente manipulados, né? Se ocupe de um evento, né? E não tem espaço na agenda para as coisas realmente relevantes para a população. No caso do Brasil, ano de eleição, né? A gente não está vendo uma cobertura. Se houvesse a dedicação, né, da imprensa com relação às convenções partidárias, do mesmo jeito que está havendo essa dedicação para a Copa do Mundo, né, a gente poderia apreciar melhor, poderia ter maior critério, né, um melhor critério para escolher os nossos próximos governantes aí no período de 4 anos, ou 8, né, porque é o mandato de um senador, né. Então, assim, a gente percebe que tudo é dinheiro, né? E até aí nenhuma novidade, né? Porque não existe nada de novo debaixo do sol, né? E essa é a grandeza do Evangelho, né? O Evangelho, ele documentou todos esses acontecimentos, né, há 2000 anos atrás, né? E aí as pessoas querem desacreditar o Evangelho, ridicularizar o Evangelho e tirar a força dos seus praticantes, né? Mas o maior testemunho da grandeza do Evangelho e da sua eficácia e da sua beleza e plenitude é que hoje nós estamos nos distraindo com um evento em que o objeto principal é a bola, né? Há 2000 anos atrás, né, a humanidade se divertia com a crucificação. A humanidade se divertia com gladiadores dentro da arena, né, derramando seu sangue, né? Gladiadores entre gladiadores, gladiadores e animais, né? A gente não são raros os relatos, né, da crueldade que existia há 2000 anos atrás. Se a gente for observar, né, o tempo, né, de evolução do ser humano, 2000 anos é muito pouco, né? Então, o Evangelho ele é revolucionário, porque a prática do perdão, a prática da verdade,
fez com que a gente abominasse, né? A gente tivesse repugnância com esse tipo de diversão, né? O mundo ainda não é perfeito? Não é. O mundo tem vários problemas? Tem. Mas é claro que esses problemas permanecem pela omissão, né? Pela omissão dos bons, né? E a prática do Evangelho fez com que a humanidade desse um salto de qualidade, de respeito pela vida muito grande, né? Nesse período todo, né? E 2000 anos, perto do que é a humanidade, é praticamente uma semana, gente, né? Se a gente apreciar em termos históricos, né? E por onde o Evangelho é divulgado, ele transforma as vidas, né? E transforma as vidas justamente com essa compreensão de valorizá-la, do respeito. Isso é o Evangelho. O Evangelho é tão radical e revolucionário, né, que ele nos convida a preparar o caminho. E hoje nós usufruímos, né, o bem-estar que usufruímos hoje foi devido à dedicação das pessoas que prepararam o caminho. O Evangelho diz: misericórdia quero e não sacrifícios, né? E essa misericórdia infinita, ela vem crescendo cada vez mais, né? E as pessoas que praticam a verdade, né, são preenchidas pela graça, né, inspiradas pelo Espírito Santo, e elas vivem o reino dos céus simultaneamente com a gente, né? O salário do pecado é a morte, então as pessoas que permanecem no erro estarão sofrendo. Agora, as pessoas que praticam a verdade, né, elas são preenchidas de graça e vivem o reino dos céus, né, ao nosso lado. E é isso que a gente precisa compreender, é isso que a Boa Nova nos traz, né? Como não há nada de novo debaixo do sol, né, existe sim. A novidade do Evangelho é de não nos acomodarmos, de nós praticarmos a verdade e preparar o caminho, né? Essa grandeza tecnológica é da liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão veio o quê? Da coragem de quem expressou a verdade, de quem defendeu a verdade, né? Isso não é uma obra de uma pessoa, isso é uma obra de várias pessoas inspiradas por Deus, né? E a política é a maneira, né, de nós concretizarmos nossos valores, né? Então, uma grande confusão aí do fermento dos fariseus é separar política de religião. Existe a confusão porque nós vivemos num mundo de grãos de areias, né, que são nos oferecidos, né? Mas se a gente exercitar a nossa fé, se a gente contribuir com o nosso grão de mostarda, a gente começa a compreender, né, com mais profundidade as coisas, né? Você pode separar Estado de religião, mas você não separa política de religião, porque a religião é um conjunto de narrativas, de práticas, de ensinamentos que nos mantém ligados com o Criador, né? Então, como é que você vai ter uma vida plena, feliz, né, na sua cidadania, se você abrir mão da sua espiritualidade, abrir mão dessa gratidão pelo Criador, né? Então, você não tem que separar política de religião. Você tem que separar Estado de religião, né? O Estado laico é o Estado que permite que cada pessoa pratique a sua crença, a sua fé, né? E o Evangelho é totalmente tolerante à prática de outras crenças, né? Então, assim, os erros que são atribuídos ao cristianismo são erros de homens, são erros de pessoas que no momento outro, um povo no momento outro, que adotaram o cristianismo como expressão de fé, foram perseguidos, tiveram que se defender, né? Mas isso é da fraqueza humana, né? E todas as conquistas do Evangelho, todas as religiões usufruem, não é só as pessoas que praticam o Evangelho.
Então, se você separa estado de religião, né, é benéfico. E foi o próprio Evangelho que nos deu clareza para que pudéssemos separar uma coisa da outra. Agora, religião e política não se separa, né? Porque o homem é um todo, né? A sua expressão material é reflexo da sua expressão espiritual. E quanto mais, né, nos dedicarmos à obra de Deus, né, procure, né, primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. E é isso, né? Viver em graça e verdade, evangelho não tem nada contra a ciência, né? Se houve um culto que recolheu os livros e os preservou e depois disponibilizou, né? Foi o Evangelho, né? O Evangelho é responsável pelo primeiro movimento de alfabetização em massa com Lutero. Então, assim, hoje, né, se temos um povo do livro, esse povo do livro foi, né, com a divulgação do Evangelho que ele foi promovido, né? E o livro liberta, porque o livro, como registro dos fatos, faz com que a gente possa compreender os fatos, né? No mínimo acompanhá-los, né? Então, isso não quer dizer que tudo que esteja nos livros seja verdade, mas a inspiração do Espírito Santo faz com que a gente possa extrair a verdade, né? E a verdade promove a verdade vos libertará, e essa liberdade faz com que cada um possa ser testemunho, dar testemunho da verdade, né, quando necessário, né? E é essa civilização que nós estamos construindo, né? Antes nos divertíamos derramando sangue de pessoas nas arenas, né? Antes nos divertíamos vendo alguém sendo martirizado e crucificado. Hoje não toleramos mais isso, né? Existem algumas pessoas que se divertem com isso, mas é muito pouco perto do que havia, no mínimo, 2000 anos atrás. Viva o Evangelho, caros Caleté para todos vocês. Vamos acompanhar a Copa e preparar o caminho é exatamente isso, é ler o Evangelho, pedir a inspiração do Espírito Santo, né? E não se omitir quando ser convocado para participar. Esse ano é um ano de eleições no Brasil, presidente, Congresso Nacional, governo dos estados e assembleias estaduais, né? Vamos conversar para a gente preparar o caminho e através da graça, né, praticar a verdade e através da verdade vivermos em graça. Caros Skyleté para todos vocês.